Bom dia. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo da formação, né, do capital de giro. E aí a gente vai analisar um pouco da estrutura do balanço patrimonial, estrutura essa que vocês já começaram, né, a estudar dentro da disciplina de contabilidade básica. A gente vai analisar um pouco sobre como é formado, né, o capital de giro e analisar essa necessidade de capital de giro da empresa, bem como avaliar como acontece esse cálculo, né, do capital de giro econômico, tendo como os objetivos, né, compreender as contas do balanço patrimonial e para depois para a gente começar a analisar os índices de balanço. E aí, na aula passada, a gente começou a discutir isso, né, sobre a formação de capital de giro. A gente viu que o capital de giro é aquele recurso, né, que autofinancia a atividade principal de uma empresa, ou seja, é o dinheiro, né, o capital necessário para continuar a adquirir os bens que serão revendidos no volume que o seu mercado consome e continuar a obter a sua principal fonte de renda permanente. Os desvios de capital de giro ocasionará na compra de menos mercadorias e, obviamente, na venda bem menor, diminuição do fluxo de caixa e dificuldades financeiras para honrar compromisso. O capital de giro deve ser intocável, pois ele é a maior fonte de renda da empresa. Então, lembra, né? Eu falei na aula passada do princípio da entidade. Quando a gente fala de princípio da entidade, a gente está dizendo que o recurso capital da empresa jamais poderá ser confundido com o capital pessoal do empresário, né? Daquela pessoa que comanda a empresa. Então, é necessário, extremamente necessário, que o administrador, né, as pessoas que comandam aquela empresa, sejam responsáveis e tenham um controle sobre esse dinheiro que vai ser utilizado para a compra de mercadorias, né, e obviamente para funcionamento de toda a empresa, porque sem esse capital, sem esse dinheiro, com certeza a empresa não funcionará bem. Então, ele diz assim, né, que em geral 50 a 60% do total dos ativos de uma empresa representa a fatia correspondente a esse capital, né, o capital de giro, normalmente mercadorias e o dinheiro. Além de sua participação sobre o total dos ativos da empresa, o capital de giro exige um esforço para ser gerido pelo administrador financeiro maior do que aquele requerido pelo capital físico. Né? É lógico que quando a gente pensa na estrutura do balanço patrimonial, né, que a gente até viu na aula passada, onde a gente tem o ativo e o passivo. Dentro do ativo, nós temos dois grandes grupos, né, de contas, que faz parte do ativo circulante e o não circulante. É lógico que para o administrador é muito mais difícil ele gerenciar as contas do ativo circulante do que a do não circulante, porque a do não circulante não tem como, eles não possuem o que a gente chama de liquidez, que a gente viu na aula passada, como a capacidade de uma conta do ativo de se transformar em dinheiro. Então, por exemplo, a conta veículos ou a conta imobilizadas que fica lá no ativo não circulante, eu não consigo ter o dinheiro dessa conta com facilidade. Para eu me desfazer de um veículo, me desfazer de um bem permanente, é muito mais difícil do que, por exemplo, eu pegar uma mercadoria que está lá no meu estoque, vender e transformar aquela mercadoria em dinheiro. Então, é muito preocupante e a gente vai analisar depois como calcular, né, índices que permitem eu visualizar como é que o capital de giro, como é que o ativo da empresa está sendo empregado. Muitas vezes as empresas investem muito em imobilizam ativo, né, comprando equipamentos, máquinas, e acaba que quando ela precisa de dinheiro, né, dinheiro vivo, dinheiro que movimente, no caso, capital de giro, ela não vai ter porque aquele dinheiro vai estar imobilizado. Então, esses esforços, né, são muito difícil, mas deve ser feito, né, para que a empresa tenha, né,
capital suficiente para gerir suas contas. E aí, o capital de giro, ele pode ser classificado de duas formas. Pode ser classificado de forma permanente e de forma sazonal. Permanente, né, com base no seu ciclo operacional e financeiro, e o sazonal, ele é determinado pelas variações temporárias que ocorrem normalmente nos negócios de uma empresa, né, com base no balanço patrimonial. Então, a gente vai, né, aprender a como calcular esses dois patrimônios. Na estrutura do balanço patrimonial, né, o balanço patrimonial, ele reflete a situação patrimonial de uma empresa em determinado momento e constitui-se do ativo, das contas do ativo, do passivo e do patrimônio líquido. No ativo são incluídos os bens, né? Os bens como caixa, banco, imóveis e os direitos da empresa, representados pelos clientes, né? Pelas contas a pagar, né? Pelos fiados que a empresa tem a receber. O passivo, ele compreende as obrigações da empresa, né? Obrigações essas com terceiros e obrigações próprias, né? Quando a gente fala de obrigações, que o passivo compreende obrigações, ele compreende obrigações tanto com pessoas terceiras, ou seja, pessoas alheias à organização, como fornecedores, pagamento de salários de funcionários, pagamento de impostos do governo, financiamentos que a empresa contraiu com bancos, etc. E obrigações próprias, né? Que são obrigações do patrimônio líquido que a empresa tem, né, com sócios e com o próprio dono, né? Então, o patrimônio líquido ele representa o capital inicial e o reinvestimento dos lucros. E aí, só uma estrutura, né, para que vocês possam relembrar como é formado o balanço patrimonial. De um lado, a gente tem os dois grupos, né? Nós temos o ativo circulante e o ativo não circulante, né? O ativo não circulante ele é composto tanto pelo realizável a longo prazo, né, que são valores que podem ser convertidos de dinheiro a curto prazo, acima de um ano, e o permanente, né, que é o imobilizado, investimento diferido. Aqui cabe diferenciar, né? Qual a diferença do ativo circulante para o ativo não circulante? Né? Vocês podem até me perguntar. Qual a diferença, né? Opa, desculpa. Qual a diferença entre o ativo circulante para o ativo não circulante? Aqui, no ativo circulante, nós vamos ter os bens, né? Bens e direitos que a empresa tem até 360 dias, né? Até um ano financeiro. Já o ativo realizar a longo prazo são obrigações, aliás, direitos que a empresa tem depois de um ano. Então, por exemplo, a empresa tem clientes, né? Conta clientes a receber, fiado, né? Ou contas a receber. Tanto faz eu dizer clientes como contas a receber. Tá certo? São sinônimos. Tem balanço patrimonial que você vai encontrar conta clientes, tem balanço patrimonial que você vai encontrar contas a receber. Ambos, e traduzindo para o popular, né, é o famoso fiado, né, que as empresas vendem fiados para depois receber. Então, essas contas, ela tanto pode estar no ativo circulante, como também pode estar no ativo realizável a longo prazo. Qual vai ser a diferença? A diferença vai estar no prazo. Se aquelas duplicatas a receber, pode vir também de duplicatas a receber, tá certo? Tanto faz, o que vai diferenciar é o plano de contas, tá certo? Da empresa. Mas ambas é a mesma conta, tá certo? Então, vamos dizer que a empresa tenha... ela pode ter alguns clientes, né, contas a receber até um ano, e aí, se for até um ano, ela fica classificado no ativo circulante, e aquelas contas que a empresa tem a receber acima de um ano, fica no realizável a longo prazo. E nós temos também o ativo permanente,
que é composto exatamente pelo imobilizado, pelo veículo, investimentos que a empresa tem de forma permanente, né? Que ela não consegue movimentar. Do outro lado, nós temos as contas do passivo, que a gente pode também subdividir em três: passivo circulante, o passivo não circulante, né, que é composto pelo passivo exigível a longo prazo ou pelo patrimônio líquido. O passivo circulante são todas aquelas contas que a empresa tem até um ano. Então, fornecedores, salários, impostos, empréstimo, financiamento, etc. Já o passivo exigível a longo prazo também são aqueles valores que compõem as dívidas da empresa de longo prazo, ou seja, acima de um ano. Então, Pedro, quer dizer que eu posso ter uma conta financiamentos no passivo circulante e posso ter uma conta financiamentos no passivo a longo prazo, no exigível a longo prazo? Pode. Vai depender exatamente do prazo desse financiamento. Se esse financiamento é até um ano, ele vai ficar no passivo circulante. Se for um financiamento longo, né? Geralmente os financiamentos são longos, acima de um ano, geralmente eles ficam no passivo exigível a longo prazo. E nós temos também o patrimônio líquido, que é onde vai constar o capital social dos sócios, né, o lucro e o prejuízo, né, acumulado e as reservas dele, ok? E aí a gente vai para o conceito, né, de capital de giro econômico, que é também, né, um conceito econômico, o financeiro, e não uma definição legal, constituído de uma fonte de fundos, né, permanente, utilizada para financiar a necessidade de capital de giro. O capital de giro apresenta-se razoavelmente estável ao longo do tempo. O capital de giro diminui quando a empresa realiza novos investimentos em bens do ativo, né, aumente mobilizados. Então, esse capital de giro econômico é aquele capital de giro que financia, né, que financia a empresa, né, que é responsável por gerenciar todo o negócio. E aí, em contabilidade, né, existe o capital de giro circulante, o que a gente chama de CGC, também conhecido como capital circulante líquido, que é o CCL, que seria a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante. Então, para eu calcular o capital de giro circulante, é só eu pegar o ativo circulante da empresa e subtrair do passivo circulante, certo? Nada mais é do que esse pequeno cálculo. Pegar o ativo circulante e subtrair do passivo circulante, e aí eu tenho o cálculo, né, do capital circulante líquido. E aí, se a gente pegar esse exemplo, né, esse exemplo de um balanço patrimonial, aqui nós temos o ativo circulante, né, o ativo não circulante, aí as contas, né, do ativo circulante, caixa, bancos duplicatas, estoque, né, do ativo não circulante tem veículos, do passivo aqui nós temos fornecedores, salários, impostos, passivo não circulante nós temos empréstimo e o patrimônio líquido. Para eu calcular lá o capital, né, aliás, o capital circulante líquido, né, o CCLL, é só eu pegar o ativo circulante subtrair do passivo circulante. Quanto é que dá aqui, ó? Ele já está me dizendo o total aqui do ativo circulante, que é 32.430. Tanto faz eu pegar ele aqui, esse 32.430 nada mais é do que a soma dessas contas aqui, ó. Caixa, banco, duplicados e estoque. Se eu somar esses valores aqui, ó, vai dar 32.430. E se eu subtrair das contas do passivo circulante, que são essas três contas aqui, ó, 7.000, o fornecedor 7.650, salários 3.980, impostos 5.500. Então, o valor aqui do passivo circulante está dando 17.130. Então, subtraindo aqui, vai dar 1 para 4, 3, né? 7 para 12, 5 a 1. Então, vai dar
15.300, né? O CCL vai dar 15.300. Então é isso, né? É só você pegar as contas, né, para calcular o capital circulante líquido. É só você pegar as contas do ativo, né, do ativo circulante, e subtrair com as contas do passivo circulante, e aí você tem o cálculo. Muitas vezes, pode ser que ele não lhe dê aqui já essa soma, tá certo? Em algumas questões, pode ser que ele não lhe dê essa soma aqui de cara. Aí você vai ter que pegar os itens do ativo circulante e somar para você ter o total do ativo circulante, da mesma forma do passivo. Pode ser que ele não lhe dê esse valor aqui, né, já dado. Então, você é só somar as contas para que você tenha o total, né, do passivo circulante. E aí a gente chega na necessidade de capital de giro. Que o que é? É o correto dimensionamento da necessidade de capital de giro, é um dos maiores desafios da gestão financeira. Essa tarefa requer visão abrangente do processo de operação da empresa, de suas práticas comerciais e financeiras, além de dados sobre prazos de cobrança e recebimento. Então, o que é esse cálculo na necessidade de capital de giro? É exatamente o cálculo que vai me dizer quanto de dinheiro eu necessito, quanto de dinheiro eu preciso para eu financiar todas as operações da empresa, né? Então, o dinheiro, né, que realmente é necessário para que a empresa possa funcionar. Então, como é que a gente calcula isso, né? A gente vai aprender. Então, ao se dimensionar o seu capital de giro, a empresa deve observar os seguintes princípios. O capital de giro deve ser minimizado até o ponto em que não traga restrições às vendas e à lucratividade da empresa. A parcela permanente de capital de giro deve ser financiada com recursos financeiros permanentes, né? O passivo não circulante e o patrimônio líquido. E já a parcela flutuante do capital de giro pode ser financiada com recursos financeiros de curto prazo. Então, vamos entender, né, porque que vocês viram conceitos diferentes, né, a respeito desse capital, né, como parcela flutuante, né? Vamos entender exatamente o que significa isso. Então, o dimensionamento do capital de giro também depende de projeções de resultado da empresa. Em geral, a geração de lucro fornece recursos para financiar o capital de giro. Quando a empresa está em fase de expansão acelerada, o adequado dimensionamento de capital de giro tem sido um dos fatores chaves para o sucesso de seu crescimento. A necessidade de capital de giro pode ser estimada de dois modos: com base no capital, com base no seu ciclo financeiro e com base no balanço patrimonial. E aí, para o cálculo, né, desse capital de giro, primeiro a gente tem que aprender, né, os seguintes parâmetros, tá certo? Então, a gente precisa reclassificar, quando a gente estiver calculando o capital de giro com base naquelas contas do balanço patrimonial, a gente precisa reclassificar aquelas contas em outra forma. Então, que forma é essa? A gente vai dividir as contas em 3 grandes grupos, que vai ser do ativo, vai ser o ativo permanente, ativo operacional e o ativo flutuante, e da mesma forma a gente vai subdividir as contas do passivo em passivo permanente, passivo operacional e passivo flutuante. Então vamos entender quais são as contas que compõem o ativo permanente. Ela é formada, né, pelos itens do ativo de longo prazo, né? Que contas formam o ativo permanente? O realizável a longo prazo, investimentos que a empresa tiver a longo prazo, imobilizado, veículos, diferido, etc. Já o ativo operacional, ele representa os recursos utilizados nas operações da empresa, que depende de características de seu ciclo operacional, sendo composto por estoques, duplicatas e outros itens do ativo circulante que tem natureza permanente. Quando ele fala aqui duplicatas, é as duplicatas a receber, tá certo?
que nada mais é do que os FIATs. Então, o que é o ativo permanente, eu acredito que vocês entenderam, que é aquele ativo composto por bens, né, permanentes, investimentos a longo prazo, né? Direitos que a empresa tem a longo prazo e também o capital permanente, o ativo permanente, veículos, né, terrenos, né, máquinas, enfim. O ativo operacional é aquele ativo que a empresa utiliza para funcionar suas atividades, como os estoques, como as duplicados a receber, tá certo? E outros bens do ativo que têm natureza permanente, tá certo? Mas que não fazem parte do ativo permanente, tá certo? Como aqui essas duplicadas a receber, né? Exemplo. Ativo flutuante corresponde aos itens de curtíssimo prazo do ativo circulante que não tem vinculação direta com as operações da empresa, sendo composto por caixas, bancos e aplicações financeiras de curto prazo. Então, o ativo flutuante nada mais é do que aquele ativo, né? Aquele ativo mais que eu tenho mais dinheiro, né? É como se aquele ativo que eu tenho maior liquidez, tá certo? É basicamente o dinheiro que a empresa tem disponível, seja em caixa, seja na conta banco que ela tem no banco, ou seja as aplicações financeiras que ela realizou, os investimentos financeiros que ela realizou. Então, é aquele ativo, né, que eu tenho um alto grau de liquidez. E aí, como eu falei, assim como a gente divide as contas do ativo em permanente, operacional e flutuante, a gente também vai dividir as contas do passivo em passivo permanente, passivo operacional e passivo flutuante. O passivo permanente, ele é formado pelos itens de longo prazo do passivo e representa a fonte de recursos financeiros da empresa. Ele é composto pelo exigível a longo prazo e pelo patrimônio líquido, tá certo? Então, o passivo operacional é aquele passivo que representa as contas do passivo vinculadas ao ciclo operacional da empresa, tais como fornecedores, salários, encargos, impostos, taxas e outras contas a pagar. São aqueles passivos que dimensionam, né, que vão regulamentar a atividade da empresa, que vão financiar a atividade da empresa. E nós temos também o passivo flutuante, que corresponde aos itens de curto prazo do passivo que não tem vinculação direta com as operações da empresa, tais como os empréstimos, financiamentos e outras obrigações financeiras de curto prazo. Então, só para a gente sintetizar, o passivo permanente, aquele passivo formado por os itens de longo prazo, né? O exigível a longo prazo e o patrimônio líquido. Passivo operacional são aquelas contas do passivo que vão financiar as atividades da empresa, como fornecedores, salários, encargos, impostos, ou seja, são as contas que a empresa tem para financiar o negócio, tá certo? Os fornecedores, sem pagamento de fornecedores, a empresa não funciona, né? Sem pagamento de salários, impostos, tá? Então, é aquele passivo que está ligado ao ciclo operacional, está ligado ao fazer da empresa. Já o passivo flutuante é aquele passivo de curto prazo que não tem ligação direta à questão das operações da empresa, como empréstimo que a empresa faz, financiamentos e outras obrigações financeiras de curto prazo. São aqueles empréstimos que a empresa faz até 1 ano, tá certo? Empréstimos, financiamentos que a empresa faz, né, menor que 1 ano. E aí, para calcular o capital de giro, a necessidade de capital de giro, a gente vai calcular da seguinte forma. A necessidade de capital de giro é calculado pelo ativo operacional menos o passivo operacional. O capital de giro é calculado pelo passivo permanente menos o ativo permanente. E o efeito tesoura, ele é calculado, né, pelo valor do capital de giro que excede o efeito tesouro nada mais é do que o valor, né, do capital de giro que excede a necessidade de capital de giro. Então,
o efeito tesouro tanto pode ser calculado quando eu pegar o capital de giro menos a necessidade de capital de giro, eu posso calcular dessa forma. Ou posso também calcular de forma mais fácil, ele é nada mais é do que o ativo flutuante menos o passivo flutuante, tá certo? Posso calcular dessas duas formas. Então, só relembrando, a necessidade de capital de giro é calculado pelo ativo operacional menos o passivo operacional. O capital de giro é calculado pelo passivo permanente menos o ativo permanente. E o efeito tesouro pode ser calculado de duas formas: pelo capital de giro menos a necessidade de capital de giro, ou pelo ativo flutuante menos o passivo, ativo flutuante menos passivo flutuante. E aí, esse efeito tesouro nada mais é do que o capital de giro que excede a necessidade de capital de giro. E aí, só para a gente encerrar a aula, nós temos um pequeno exercício, né? Um pequeno exemplo. Então, nós temos uma empresa que apresenta os seguintes dados, né? Nós temos as contas do ativo e do passivo, e aí a questão pede para que a gente calcule a necessidade de capital de giro, o capital de giro da empresa, o efeito tesouro e o capital circulante líquido. Então, a primeira coisa a se fazer é a gente classificar as contas, né, do ativo e do passivo com base no ativo flutuante, ativo operacional e ativo permanente, e as contas do passivo em passivo flutuante, passivo operacional e passivo permanente. Então, as contas do ativo flutuante, né? O ativo flutuante, lembra lá, é formado pelo quê? Pelo caixa, banco e aplicações financeiras. Então, aqui, ó, a gente tem, né? O caixa é ativo flutuante e aplicações financeiras também é ativo flutuante. O ativo operacional são aquelas contas, né, os bens e direitos que a empresa tem ao financiar a questão do ciclo operacional, né? Elas funcionam para gerir a operação da empresa. Aqui nós temos como contas do ativo operacional as contas a receber, né, os clientes, o fiado que a empresa tem, e os estoques. Então, compõe o ativo operacional, as contas a receber e os estoques. E, por fim, o ativo permanente é composto pelo imobilizado. Vou colocar aqui ativo permanente, imobilizado. E aí a gente vai somar. O ativo flutuante, eu tenho aqui 250, né? 250 mais 200, que vai dar 450. Ativo operacional, nós temos aqui 400, né? Mais 450. Que vai dar um total de 850. E nós temos o ativo permanente, né? Que ele é formado pelo imobilizado, né? Já está, se começar um valor, a gente vai colocar só o valor dele, 1.800. E da mesma forma, a gente vai classificar as contas do passivo, com base no passivo flutuante, passivo operacional e passivo permanente. O que é o passivo flutuante? São aquelas contas que a empresa tem de curto prazo, mas que não estão ligadas à atividade da empresa em si. Então, exemplo aqui, nós temos um empréstimo, né? Empréstimo que a empresa tem, né? Até 1 ano. Né? Então, esse empréstimo de R$100 aqui é passivo flutuante, tá certo? Aí vamos para o passivo operacional. São aquelas contas que vão financiar o passivo, né? Que vão financiar a atividade da empresa. Então, nós temos aqui fornecedores, faz parte do passivo operacional. Salários e encargos também faz parte do passivo operacional. Você se pergunta, para classificar, se vocês tiverem dificuldade em classificar essas contas do passivo, em passivo flutuante, passivo operacional e passivo permanente, basta vocês perguntar, aquela conta vai financiar a atividade da empresa? Se sim, vai ser um passivo operacional. Então, por exemplo, fornecedores. Se eu não pagar o fornecedor, vou ter matéria-prima para funcionar a empresa? Não vou ter. Então, passivo operacional.
Salário é uma conta que a empresa precisa para funcionar? Precisa, né? Então, passivo operacional. Impostos e taxas. Se a empresa não pagar os impostos que ela deve ao governo, com certeza ela vai parar de funcionar. Então, também faz parte do passivo operacional. E o passivo permanente, né? Como a gente viu, ele é formado pelas contas do exigível a longo prazo, né? Tanto do exigível a longo prazo como do patrimônio líquido. Então, aqui, né, é só a gente somar. Passivo flutuante é só R$100. Passivo operacional, a gente vai ter que somar 350 mais 150 mais 100. Aqui vai dar 500, né? 600, o passivo operacional, aqui vai dar 600. E o passivo permanente, que é 200 mais 2.200, que aqui vai dar um total de 2.400. Pronto, aí vamos só ver o que a questão está pedindo, né? A letra A, ele quer que você calcule a necessidade do capital de giro. Então, a necessidade do capital de giro é calculado pela seguinte fórmula: ativo operacional menos o passivo operacional. Quem é o ativo, né, necessidade de capital de giro? Quem é o ativo operacional? O ativo operacional aqui deu 850. Então, 850. Menos o passivo operacional. O que é um passivo operacional aqui? Deu quanto? Deu 600. Então, a necessidade de capital de giro aqui é 850. 850 menos 600 dá 250. A letra B, ele pede para você calcular o capital de giro da empresa. O que é o capital de giro? O capital de giro da empresa nada mais é do que o passivo permanente menos o ativo permanente. Passivo permanente a gente calculou aqui, né? Aliás, eu somei errado aqui, mas é 2.400, tá certo? Então, aqui vai ser 2.400 menos 1.800. Então, 2.400 menos 1.800 vai dar 600, né? A letra C pede para você calcular o efeito tesoura. O efeito tesoura você pode calcular de duas formas, né? Que a gente viu. Eu posso pegar eu posso pegar o capital de giro, né? Capital de giro menos, né? Só olha aqui a ação, né? Posso pegar o capital de giro menos a necessidade de capital de giro, né? Então, quanto foi que deu o capital de giro? Deu 600, né? 600 menos a necessidade do capital de giro, que a gente calculou aqui, que foi de 250, né? Então, 600 menos de 250 vai dar 350, né? O efeito tesoura aqui está dando 350. Ou eu posso calcular esse efeito tesoura de outra forma. Ele também é calculado pelo ativo flutuante menos o passivo flutuante. Quem foi o ativo flutuante aqui? 450. Menos o passivo flutuante aqui, que é 100. 450 menos 100 dá 350. Então, tanto faz eu calcular o efeito tesoura, né? Por essa fórmula como por essa. Ambas vão chegar no mesmo resultado. Então, o que é o efeito tesoura? É aquele valor que excede, né, do capital de giro. E por último, o capital circulante líquido, né? O CCL, que é calculado pelo ativo circulante menos o passivo circulante. Aí aqui a gente tem que saber o que é ativo circulante, né, e o que é passivo circulante. Aqui é bem fácil, né? As contas que compõem o ativo circulante são essas daqui, ó. E as contas que compõem o passivo circulante são essas. Aí a gente vai ter que somar. Aqui, né? 400 mais 450 dá 8. Vamos somar, né? 250
mais 200, mais 400, mais 450. Aqui dá 0, 5 mais 5, 10 a 1, 1 mais 2, 3, 3, 5, 9, 9 mais 4 dá 13, né? Então, daqui dá 1.300. Deixa eu só confirmar aqui, 250 mais 200 mais 400 mais 450, dá 1.300. Vamos só somar aqui, né, as contas do passivo circulante, né? Aqui é o ativo circulante, tá certo? Passivo circulante, só somar aqui. 100 mais 350 dá 450. 450 mais 150 vai dar 600 e 600 mais 100 vai dar 700. Só confirmando, 100 mais 350 mais 150 mais 100 dá 700. Então, é só eu pegar, né? O ativo circulante deu 1.300, 1.300 e o passivo circulante deu 700. A letra D, tá certo? Menos 1.300 menos 700 vai dar 600, né? Então, o capital circulante líquido dessa empresa é 600. Então, pessoal, essa foi a aula. Eu vou passar um pequeno exercício para que vocês possam, né, praticar os conceitos que foram aprendidos nessa aula. Qualquer dúvida, podem me procurar, tá certo? Um abraço.